Há 7 anos atrás, 7 e pouco, sofri uma parada cardíaca. E foram 20 minutos sem oxigênio no cérebro. E já estavam preparando minha família para virar um brócoli vegetando para sempre, né? Porque sem 20 minutos sem oxigênio no cérebro, quem que sobrevive, vive, né? Vive um ser funcional. Mas eu fiquei com muitas sequelas, né? Foram 2 meses em coma. Quando eu saí do coma, a minha sorte é que eu estava num evento de Brain Spotting. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de Brain Spotting, que é uma técnica que trata trauma. Eu estava num evento de Brain Spotting em Brasília, e que tinham 2 psiquiatras, o Diogo Lara, que me acompanha até hoje, né, e o Rodrigo. Então eles logo fizeram, eu tive a parada cardíaca então nesse evento em Brasília, né, e eles logo fizeram os primeiros socorros. Então fiquei, né, uns meses em coma, fiquei de cadeira de roda, eu tive que reaprender tudo, sem exagero tudo. Mas eu fiquei com muitas sequelas, né, foram 2 meses em coma. Quando eu saí do coma, a minha sorte é que eu estava num evento de Brain Spotting. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de Brain Spotting, que é uma técnica que trata trauma. Eu estava num evento de Brain Spotting em Brasília, e que tinham 2 psiquiatras, o Diogo Lara, que me acompanha até hoje, né, e o Rodrigo. Então eles logo fizeram, eu tive a parada cardíaca então nesse evento em Brasília, né, e eles logo fizeram os primeiros socorros até chegar a ambulância. Só que foram 20 minutos até a ambulância chegar, né? Brasília imensa. E aí foi esse susto todo. Então fiquei, né, uns meses em coma. Quando eu saí do coma, fiquei de cadeira de roda. Eu tive que reaprender tudo, sem exagero tudo. Andar, usei fralda um tempo. A minha fala no começo era bem ruim. Falava pouco. Eu tive que reaprender a ler e escrever. Matemática eu desaprendi, não sei até hoje, porque eu não quis, não tive tempo nem paciência para reaprender, só sei o básico. E eu fiquei com alguma sequela, né? Nesses 20 minutos sem oxigênio, eu fiquei com algumas sequelas. Fiquei com uma sequela no córtex pré-frontal e no sistema inibitório. Foi minhas duas piores, os danos piores, né? A sequela no córtex pré-frontal é que atrapalhou, né, muito dessas coisas que eu desaprendi. No sistema inibitório, fiquei extremamente desinibida, né? Então, comia demais. No começo, como esse sistema inibitório ainda estava muito, muito grave, sei lá, era no começo, né? Eu até falava coisas inadequadas. Depois isso foi melhorando, mas o que ficou, né? Eu sempre fui magra, hoje eu sou uma pessoa gordinha, não consigo mais me manter magra por conta desse sistema inibitório lesado. Mas o Diogo me indicou um monte de remédios para controlar esse sistema inibitório, para não ficar doidinha falando bobagem, enfim. Então ele controlava muito bem, mas eram remédios muito fortes, né? Um para epilepsia, um para alcoolismo, então essa mistura de remédios que estava controlando o meu sistema inibitório. Depois que eu comecei a tomar juba de leão, não preciso mais desses remédios. 500 pila de economia. Então eu não conseguia botar um brinco sozinha, hoje eu consigo botar um brinco sozinha. A minha escrita, que eu tive que reaprender a ler e escrever, a minha escrita era muito ruim e eu não conseguia escrever devagar. Então, né, minha mão ia mais rápido do que precisava. Então, era só uns garranchos. Eu sou psicóloga, então, né, você tem que anotar, pois, né, durante a sessão um pouco. Eu não conseguia, então eu acabava gravando, né, o relato dos pacientes depois. Agora eu consigo escrever e ler o que eu escrevi, não preciso mais dos áudios, né? Não tenho mais, eu consigo botar brinco, hoje só que eu não coloquei, mas eu consigo agora colocar brinco sozinha, como uma mulher normal, né? Então, são coisas que parecem bobas, mas não é nada bobo, né? E a leitura também, né? Como eu tive que reaprender, ler e escrever, então eu lia muito devagar e cansava muito, então eu acabava quase não lendo. E para mim a profissão é muito importante, né?
Então o Diogo até me indicou, ele falou, começa a ler livros bobos, né? E assim eu conseguia ler, mas mesmo assim muito pouco tempo. Eu mantinha foco muito pouco tempo. E aí com o Juba eu consigo ler por muito mais tempo, de coisa mais gostosa do mundo. Eu adoro ler, né? Então é muito gostoso você pegar um livro e ficar lendo, né? Ainda não é um tempão, mas comparação do que era antes do Juba, não tem nem explicação, assim. Bom demais. E eu vou continuar tomando o resto da minha vida. Não quero ter Alzheimer que nem minha mãe, inclusive vou começar a dar para minha mãe também. Acho que vai fazer bem a ela. Então, quer dizer, e o que eu mais preciso para minha recuperação é isso, a neurogênese, né? Nascimento de novos neurônios, porque eu, né, com 20 minutos sem oxigênio, eu perdi muitos neurônios, por isso que eu tive que reaprender tudo. E como eu ainda tenho dificuldade, eu tenho que ainda ter muitos mais neurônios novos aí para poder realmente ter uma vida, né, normal. Mas graças a Deus, Deus entendeu que eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui nessa terra, né?